Está começando o resumo das principais notícias do dia. Aqui no podcast Sétima Hora você tem a notícia no seu tempo. Se você perdeu algum episódio, acesse www.setimahora.com.br e reveja os conteúdos. Eu sou o Flávio Alexandre e essas são as notícias de hoje. Banco do Brasil firma parceria para testar pagamentos offline com o Drex. Usar uma pulseira, um cartão de plástico ou o próprio celular para fazer pagamentos com moedas virtuais sem estar conectado à internet. Basta uma aproximação entre dispositivos para transferir o valor do pagador para o recebedor de forma criptografada. Já testada em países como Gana e Tailândia, a solução tecnológica começará a ser estudada no Brasil. O Banco do Brasil e a empresa G+D firmaram um acordo de cooperação técnica que prevê o uso do Drex, versão digital do real desenvolvida pelo Banco Central para pagamentos offline. A G+D é uma empresa global que fornece soluções para segurança digital, plataformas financeiras e tecnologia monetária. A companhia também atua no desenvolvimento de projetos mundiais de moedas digitais de bancos centrais, como o Drex. O Banco do Brasil participa oficialmente do projeto piloto do Drex. Assinado após meses de negociação, o acordo pretende desenvolver soluções adaptadas à realidade brasileira para transações com o Drex sem internet, que complemente as transações com dinheiro, cartões e Pix. A solução em estudo foi apresentada no programa Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas, promovido pelo Banco Central Brasileiro. Segundo o Banco do Brasil, a solução de pagamento offline permitirá a exploração de novas utilizações para o Drex. Caso os testes sejam bem-sucedidos, será possível desenvolver modelos de uso da moeda digital criptografada em transações cotidianas, como pequenas compras no comércio, pagamento de serviços e mesadas, por exemplo. Outra vantagem, conforme o Banco do Brasil, será a ampliação do Drex a pessoas com dificuldades de acesso à internet, sem inclusão financeira ou que vivam em locais com infraestrutura precária. Pessoas sem contas bancárias podem carregar carteiras digitais em um dispositivo, que pode até ser um acessório, como pulseira ou anel, e fazer transações seguras em comércios locais. As transferências dos dados criptografados entre as contas são garantidas pelo protocolo de segurança criado pela G+D. Mesmo com a maior inclusão da população no sistema bancário e com a popularização do Pix, o uso do dinheiro em espécie continua expressivo no Brasil. Pesquisa recente da Tecban, empresa de tecnologia bancária e de soluções financeiras, identificou que 29% dos brasileiros usam o dinheiro físico como uma das principais formas de pagamento. Nas classes C, D e E, esse número sobe para 32%. Na região Nordeste, o índice chega aos 40%. Entre os motivos pela preferência pelo papel moeda, informou a pesquisa, estão a falta de conta ou cartão de crédito e dificuldades de conexão com a internet. Segundo o BB, uma solução que permita pagamentos sem conexão com a internet de forma prática, segura e simples tem potencial para se tornar um meio de pagamento alternativo ao dinheiro em espécie, além de popularizar o Drex. Condições pós-Covid ainda tem diagnóstico e tratamento difícil no Brasil. Até hoje sinto fraqueza pulmonar, minha respiração não é igual e picos de esquecimento e muito cansaço físico, diz a esteticista e comestóloga Edilene Lopes Lazo, 44 anos, diagnosticada 5 vezes com o novo coronavírus entre 2021 e 2023. Paciente oncológica, ela teve as condições pós-Covid, antes chamadas de Covid longa. De acordo com especialistas ouvidos, esses sintomas não dependem da gravidade da infecção e tem um espectro de diagnóstico já bem conhecido. O rastreamento de pacientes, porém, é essencial para aprimorar o atendimento. A situação da Covid hoje é relativamente mais tranquila, mas não é totalmente controlada. Os casos continuam existindo. As vacinas controlam a gravidade da doença, mas não controlam de uma maneira completa a infecção, afirma o neurologista Augusto Penalva, professor honorário do Instituto Emílio Ribas. O médico afirma que os protocolos, sobretudo os de tratamento, precisam ser monitorados para acompanhar a evolução da doença e melhorar o atendimento de pacientes. Muito pouco foi implementado do ponto de vista diagnóstico em saúde pública. Tem algumas estratégias diagnosticadas e terapêuticas, mas ainda são extremamente complexas para uma implantação em grande escala, afirma o médico. Alexandra Boing, epidemiologista da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, e coordenadora da Comissão de Epidemiologia da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Abrasco, reforça que a Covid-19 ainda é um problema de saúde no Brasil. Para ilustrar a gravidade da situação, em 2024 houve mais de 300 mortes por dengue, enquanto a Covid-19 foi responsável por mais
mais de 1.500 mortes até agora, média de 200 por semana, aponta Boing. Para a epidemiologista, há um acúmulo de desafios antigos e novos somados à atual crise de dengue. É crucial melhorar a vigilância em saúde, incluindo a expansão da testagem disponível ao público, vigilância genômica, vacinação e melhoria da qualidade do ar interno, diz a especialista. A Covid pode provocar de forma prolongada, por exemplo, distúrbios neurológicos, perdas de olfato e paladar, de memória e concentração, dor de cabeça, cardiovasculares e respiratórios. Edilane Lazo conta que seus sintomas são terríveis, mas que, devido à condição de baixa imunidade e de alergias a medicamentos pré-existentes, o tratamento dela foi apenas muito repouso, alimentação, antibiótico e remédio para a dor. Atendidas em todas as fases pelo Sistema Único de Saúde, a paciente afirma que foi sempre bem amparada e não houve demora no tratamento. Outra frente é ampliar as coberturas vacinais, que em 2024 inclui a vacina da Covid-19 no calendário nacional de vacinação, para aumentar a proteção de bebês com mais de 6 meses e crianças menores de 5 anos. O preço médio do etanol ficou estável frente à semana anterior. Os preços médios do etanol hidratado na semana passada subiram em 14 estados, caíram em 8 e no Distrito Federal e ficaram estáveis em 4. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, compilado pela E-Taxas. Nos postos pesquisados pela ANP em todo o país, o preço médio do etanol ficou estável ante a semana anterior, em R$ 3,58 o litro. Em São Paulo, principal estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, a cotação média também ficou estável, a R$ 3,42. A maior queda percentual da semana, de 1,85%, foi registrada em Mato Grosso, onde o litro passou de R$ 3,24 para R$ 3,18. A maior alta percentual, de 1,43%, ocorreu em Sergipe e em Santa Catarina, com o litro a R$ 4,26 e R$ 4,25, respectivamente. O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 2,73 o litro em São Paulo. O maior preço, de R$ 5,99, foi registrado no Rio Grande do Sul. Já o menor preço médio estadual, de R$ 3,18, foi observado em Mato Grosso, enquanto o maior preço médio foi registrado em Amapá, de R$ 4,94 o litro. Na comparação mensal, o preço médio do biocombustível no país subiu 0,85%. A maior alta no período, de 4,77%, foi registrada na Paraíba. A maior queda no mês foi observada no Rio Grande do Sul, de 10%. O etanol está mais competitivo em relação à gasolina em 13 estados e no Distrito Federal nesta semana. São eles: Acre, Alagoas, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, São Paulo, Sergipe e Tocantins. No restante dos estados, continua mais vantajoso abastecer o carro com gasolina. No período, a média dos postos pesquisados no país, o etanol tinha paridade de 62,37% ante a gasolina, portanto favorável em comparação com o derivado do petróleo. Executivos do setor observam que o etanol pode ser competitivo mesmo com paridade maior do que 70%, a depender do veículo em que o biocombustível é utilizado. Você acabou de ouvir o podcast Sétima Hora. Não deixe de seguir e curtir as nossas redes sociais. Para ver estas e outras notícias, acesse www.setimahora.com.br. A notícia no seu tempo.